Eu quero saudar a todos os nossos amados irmãos, amigos ouvintes, soldados, com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos aqui mais uma vez para ministrar a aula da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos falando do último assunto desta linda e gloriosa revista, o qual estamos aí há 3 meses, os meses de abril, maio e junho, estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, a carta ou epístola ou missiva aos Efésios, uma carta que tem 6 capítulos e nos aprofundamos muito em cada uma desses capítulos, dessas lições ao longo desse trimestre. Estamos encerrando e quero dizer que foi uma bênção muito grande ter estado com os irmãos trabalhando com esse material durante esse momento da pandemia, o qual fomos convidados a ministrar as aulas online, usando aí os canais. Primeiramente eu havia utilizado do YouTube, depois o Facebook. E hoje nós estamos aqui pelo Face, no dia 30 de junho de 2020, último dia do trimestre, e não poderia ser diferente o momento que nós encontramos para conversar com os irmãos a respeito dessa lição e estudar ao mesmo tempo o 6º capítulo desta rica carta encontrada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Irmãos, quero comentar um assunto que nós estamos. Primeiramente, nós não estávamos lá no comecinho lendo a revista. Por quê? Porque era um subsídio para os irmãos que pertencem à igreja do Jardim Francine, em especial o grupo de varões, que é o grupo que nós somos professores da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o nosso irmão evangelista Vinícius Gaspar. Então, o objetivo daquelas primeiras aulas foi trazer a continuidade dos nossos estudos pelo domingo de manhã, devido ao distanciamento, por um canal que seria, no caso, o YouTube, como eu já citei. Não houve muita adesão, porém, uma enormidade de pessoas acabou entrando pelo Face, pelo YouTube, nos assistindo. Nós vimos muitas vezes aí pessoas que não têm nenhuma formação religiosa, teológica, espiritual, não segue nenhuma denominação, entrando e assistindo e participando conosco desses debates, o qual nós falamos muito da Bíblia. Por exemplo, na última aula que eu fiz, que foi dia 18 de junho, véspera do meu aniversário, há 12 dias atrás, eu estou entrando aqui pelo Face e estou vendo que houve 6 comentários, 21 reações, entre curtidas e outras reações, e 233 visualizações. Esse foi o começo. Então, com isso, o meu objetivo foi outro. Falar de uma maneira mais abrangente, não somente para aquele grupo de 6 a 10 irmãos que congregavam na Igreja Assembleia de Deus ali do nosso bairro,
Então, por isso, acabamos trazendo outras formas, outras metodologias de ensino e trazendo também conceitos de outras religiões, como a Igreja Católica Apostólica Romana, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a Igreja Congregação Cristã no Brasil, alguns conceitos e entendimentos que temos dessas doutrinas. Eu sou formado em filosofia pela Unimes e pós-graduado em teologia pela Estácio de Sá. Então eu não fiz nenhuma faculdade teológica dentro de uma determinada igreja. A minha teologia, ela abrangeu muito a ciência da religião e conceitos, nem posso dizer laicos, mas tão abrangentes que poderia, por exemplo, assumir uma aula de ensino religioso numa escola pública da educação básica e tratar do mesmo assunto que estamos tratando aqui. Ou seja, durante o discurso, durante a fala, eu não coloco um proselitismo, uma catequização, trazendo para que você venha participar da minha igreja. Não, apenas explano, apenas explico de acordo com esse material da CPAD. A partir do dia 1º de junho de 2020, em Sorocaba, houve a permissão de nos reunirmos presencialmente na igreja, aqueles que não estavam no grupo de risco, e a escola dominical passou a ser na sexta-feira à noite. Tivemos aqui se não me engano, 2 ou 3 aulas apenas. Recentemente, houve a proibição e com isso o fechamento das igrejas. Por quê? Porque Sorocaba, que estava na faixa laranja, retrocedeu para a faixa vermelha, com a liberação das pessoas nas ruas, os comércios e as igrejas voltando com os cultos presenciais. Agora nós regredimos. Até o pastor Osmar Goulart, na segunda-feira, ele comentou a respeito que isso foi um regresso, ter fechado novamente as portas das igrejas. Com essa permissão dos cultos presenciais e da escola bíblica dominical presencial, eu gravei no sentido de continuar atendendo os ouvintes do Facebook e também do YouTube, porque as aulas eu faço ao vivo, nas lives eu faço no Face e coloco a gravação no YouTube. Então, atendendo a esse pessoal e ao mesmo tempo fazendo a pré-aula para os professores lecionarem na sexta-feira. O que aconteceu agora? Essa última aula, ela vai ser ao vivo no Face, por isso quem estiver assistindo, gostaria muito da participação de vocês. Eu estou com o computador aqui ao lado, estou vendo quem está entrando, quem está saindo, e já faço os meus agradecimentos. E só uma coisa que eu quero colocar em relação a tudo isso. Eu não estou lendo a revista porque eu não estudei a revista. Pelo contrário, eu estudei a revista, eu li o livro e achei pérolas tão importantes que o comentário que o pastor Douglas Batista faz nessa revista é tão rico, é tão importante, que eu faço a leitura do comentário e comento sobre a leitura, explico sobre a leitura trazendo a Bíblia grega, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal e várias outras questões. Então, eu não leio a revista por falta de estudo, mas para trazer aquilo que o pastor comentou e complementar. Quem disse isso, gostaria que revesse. Por quê? Porque até mesmo quando nós estávamos ministrando a aula na escola bíblica dominical presencialmente, os irmãos não liam. Quanto mais aqueles que estão nos assistindo, por exemplo, essas 232 e 33 agora, pessoas que não pertencem a nenhuma... Muitos pertencem à Assembleia de Deus, mas muitos pertencem a outras denominações.
e outras nem as têm, não adquiriram essa revista. Então, esse comentário, quem tem em casa não lê. E quem não tem vai ficar sem o conteúdo? Não. Então, por isso, nós lemos e comentamos. Só queria deixar essa ressalva aí, agradecendo muito ao reverendo pastor Osmar José da Silva, nosso pastor presidente no campo de Sorocaba, primeiro vice-presidente, pastor Osmar Goulart, pastor Fernando Trindade Barros, que é o pastor da nossa igreja local, sua esposa, irmã Regiane Araújo Barros, a coordenação e superintendência da escola dominical aqui no bairro, que é o irmão Anderson, a irmã Dolores, sua esposa, minha cunhada, e também o irmão cunhado do pastor, o nosso irmão Rafael Araújo, e também as secretárias, a irmã Bruna Venceslau e a irmã Keila Teodoro. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos encerrando esse ciclo e até mesmo fui atrás dos meus mestres no YouTube, professor e pastor Aguinaldo Betti, que essa semana ele não colocou nenhuma pré-aula, mas ele preferiu seguir um debate sobre dons espirituais. Pastor evangelista Caramuru, que ouviu uma pré-aula dele sobre a revista especial da CPAD para o momento da pandemia, que é o avivamento espiritual e a igreja em tempos de crise. Ele já tem uma aula sobre Daniel, que eu achei maravilhosa também. E vamos continuar trabalhando, irmãos, né? Vamos ler então a lição de número 13, 28 de junho de 2020. Vamos ver se já tem algum amigo que entrou aqui. Vamos deixar aberta a página. Glória a Deus. A batalha espiritual e as armas do crente. Nosso textuário é Efésios capítulo 6 e versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vamos entender que nessa seara nós somos soldados e Jeová Sebaot é o nosso general, nosso Deus. Então, irmãos, todo cristão, ele diariamente enfrenta uma batalha espiritual, conforme está em Efésios capítulo 6 e versículo 11. Nós acabamos de ler: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Estamos orando, estamos conversando com o Pai, falando com Deus, usando o nome santo de Jesus Cristo e pedindo que o Espírito Santo aperfeiçoe as nossas palavras para que chegue até Deus e Ele conceda aquilo que estamos pedindo e receba a nossa oferta de gratidão e louvor. Estamos orando, irmãos? Lucas 21 e 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiar primeiro e orar, acompanhando. Não é só orar e não vigiar. Já falei aqui muitas vezes que os grandes homens de Deus, eles presenciaram e foram instrumentos usados em grandes milagres, e logo após isso, eles caíram em tentação. Por exemplo, Noé,
que logo após o dilúvio plantou uma vinha, se embebedou. Davi, que trouxe a arca da terra dos filisteus para Jerusalém, e logo em seguida ele já guerreando, os seus soldados guerreando, ele ficou no palácio e se adulterou com Batseba. Nós vemos também Moisés, que após a abertura do Mar Vermelho, Deus falar com ele no Monte Sinai, foi lá e desobedeceu a Deus, que em vez de falar com a rocha, foi e feriu a rocha. E tantos outros irmãos também, Ananias e Safira, que vendo o grande milagre do Pentecostes, a igreja sendo politicamente organizada entre os próprios irmãos e apóstolos ali, foi lá e quis mentir para o Espírito Santo. Então, irmãos, e quantas vezes nós vemos jovens e adolescentes que se batizam e, em vez de ficar firmes na igreja, acaba indo para o mundo. Então, e congressos também que nós assistimos, participamos, aquela bênção, aquele fogo do Espírito, aquele fervor espiritual, e na semana seguinte, aquele irmão já não está mais no conjunto, já não está mais naquele departamento, porque aconteceu alguma coisa na vida dele. Orou, cantou, louvou a Deus e esqueceu de vigiar. Então precisamos vigiar e orar. O escape do crente das astutas ciladas do inimigo está lá em Salmo de número 124, verso 7. A nossa alma escapou. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. Para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. É o que vamos ler aqui em seguida. Está lá em Efésios capítulo 6 e versículo 13 essa referência. E Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 10, nós vemos que usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo usando a palavra. Vamos ver aqui essa passagem bíblica, que está lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, um dos 12 apóstolos, capítulo 4, e versículos do 1 ao 10. Diz assim: Satanás tenta Jesus no deserto. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, o professor Amarildo entrou, professor de filosofia, de história, Deus abençoe sua vida. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Já mostramos onde fica essa geografia. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então pode ver que é uma briga entre dois grandes teólogos, Jesus Cristo e o diabo, que conhecem a Bíblia melhor do que todo teólogo que já existiu homem na face da terra. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo
e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então a briga o tema da briga está escrito. Está escrito isso, porém está escrito isso. Está escrito isso e aquilo outro também está escrito. Será que nós temos essa condição de refutar as astutas ciladas do diabo pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Que é a única ferramenta que nós usamos para atacar e também para defender? Aqui Jesus, o hábil soldado, capitão, Deus Pai é o nosso general, capitão Senhor Jesus Cristo, ele utilizando como ninguém a espada para defender e no final para atacar, e o diabo foi embora. As outras ferramentas, as outras roupas ou peças dessa armadura, irmãos, são todas de defesa, viu? Então nós não temos o direito de usar a palavra para atacar o meu irmão, para atacar a minha irmã, para colocar mensagens no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, para atacar ninguém. A palavra de Deus ela é pura, ela é santa. Não usarás o nome de Deus em vão. E a Bíblia fala que o nome de Deus é verbo, e verbo é a palavra. Então não utilize a palavra em vão. Nós assistimos, por exemplo, o livro de Eli, que aquele homem, o vilão da história, ele queria a Bíblia, ele queria chegar até Eli para pegar a Bíblia e usar, porque aqui naquele cenário do Apocalipse zumbi, ele entendeu que o único manual disponível para ser orientado e dominar o mundo seria a Bíblia, seria a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. E a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Glórias a Deus, irmão Amarildo. Admiro muito você pela perseverança e fé. Muito honrado com seu comentário. Irmãos, então, encerrando o livro de Efésios, vamos começar do versículo 1 até o versículo 9, retomando o assunto da semana passada, a referência da semana passada, que falava sobre a família, ainda sobre a família. E hoje a aula ela fala sobre a armadura espiritual, e para encerrar a aula, eu quero ler a parte final, e assim encerramos a revista, encerramos o livro, encerramos a Bíblia, nessa passagem da Epístola aos Efésios, e os vídeos estão aí para nós assistirmos sempre que necessitarmos de alguma palavra de fé, de confiança, saber que Deus é rico em misericórdia e grande em bênçãos para nos abençoar. Ele é nosso Pai, irmãos. Glórias a Deus por isso. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu,
e que para com ele não há acepção de pessoas. Essa é a primeira porção da palavra de Deus que vamos ler hoje. Efésios, último capítulo, capítulo 6, do 1 ao 9. Vamos agora para a segunda passagem, que é do versículo 10 até o versículo 20. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim com principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para com todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Lembrando que Paulo estava preso nessa época. Para que possa falar dele, de Cristo, livremente, como me convém falar. Glórias a Deus. Vamos comentar essa passagem do 10 ao 20. Temos como objetivo geral da aula de hoje mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então vamos usar a armadura de Deus. Não é o elmo, não é aquela vestimenta romana, ou mesmo, hoje nós temos os batalhões de choque, aquele escudo da polícia militar, aqueles cacetetes, aquelas armas. Não é isso que Paulo está falando. Ele está utilizando isso como uma analogia, como uma metáfora, como uma referência para a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Nós vimos aqui: justiça, verdade, fé, salvação, a paz e a espada, que é a Bíblia. Não quer dizer, irmãos, que você vai colocar uma Bíblia aberta no Salmo 91 na estante e você já está protegido. Não, é o conteúdo do livro sagrado que está na tua mente, que está no teu coração, e aí você utiliza isso no momento que surge uma dúvida, surge uma situação adversa. Por isso que Jesus, o Senhor Jesus, ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que vem o vento, que vem a tempestade, e a casa não é abalada. Então, Jesus Cristo ele já deu a receita: ouvir, guardar e praticar a palavra. Eu respeito quem tem essa decisão de deixar
no Salmo 23, no Salmo 91, que são salmos chamados de salmos de proteção. Porém, o que vai nos proteger realmente é conhecermos as Escrituras e sabermos que o Espírito Santo, que inspirou os santos profetas a escreverem as Sagradas Letras, está conosco, nos ajudando a entender a palavra de Deus. Está conosco aqui, já curtiram? Amarildo, João Vicente, meu tio lá de Minas Gerais, pastor da Assembleia de Deus. Um abraço para o senhor, para a avó e também para o meu primo, João Vitor. Leandro, Santa Regina, Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, vamos lá então. Nós já fizemos a leitura bíblica em classe e queremos falar que o uso da armadura assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Na interação com o professor, o pastor Douglas Batista, ele coloca algo muito interessante. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Eu estou em Cristo. Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Quanto mais nós. Então precisamos não subestimar o poder dele. Ele tem poder. Ele não é o Todo-Poderoso. Mas, se possível, ele faria tantos sinais e maravilhas que enganariam até os escolhidos. Quanto mais eu e você. Colocar ali uma mulher bonita, como foi Batseba, na frente de Davi, homem segundo o coração de Deus, e Davi caiu e pecou. O que significa isso, irmãos? Vigiar e orar. Não subestimar as astutas ciladas do diabo, do dragão, da antiga serpente. E por falar em serpente, nós não pisamos a cabeça do diabo. Aqui fala, pisaremos em serpentes e escorpiões. Mas a antiga serpente que enganou Eva, somente um é que tem o poder e a autoridade de pisar na cabeça dele, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3:15 fala, a semente da serpente morderá o calcanhar, mas a semente da mulher vai matá-lo. Vamos ver como está escrito? Como está escrito aqui, meus irmãos? E porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente. E entre a tua semente e a sua semente. A semente, as serpentinhas, os demônios. E a semente da mulher, que é Cristo. Esta te ferirá a cabeça. Esta semente da mulher, que é Cristo, serpente, te ferirá a cabeça. Então não é o André, não é o Amarildo, não é o João, não é a Sandra, não é o Leandro, que vamos pisar na cabeça de Satanás. É o próprio Cristo. Isso não... E aqui, para completar o versículo 15 de Gênesis 3, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, tentou pegar Cristo. Satanás não queria que o Messias viesse. Por isso que a Caim, que é a primeira semente da mulher, vamos dizer, o primeiro filho citado na Bíblia, Gênesis 4. E a própria Eva, quando concebe, ela fala, alcancei do Senhor o varão. Eles já acreditavam que Caim seria o Messias, que Caim seria o Cristo, que Caim seria essa resposta dessa promessa que pisaria a cabeça da serpente. E aí Satanás fez de tudo para que ele
caísse. Caiu o semblante, matou o irmão, e aí nem o primeiro, que se tornou aí sanguinário, nem o segundo, que foi a vítima, seria o Messias. Aí veio Sete, terceiro filho, dele veio Enos e começou a invocar o nome do Senhor, até chegar em Jesus Cristo. Então Satanás sempre tentou tirar aquele que seria o Messias. E quando Jesus estava na cruz de Calvário para morrer pela minha vida e pela sua, Satanás achava que ele tinha vencido. Então não queria que, por exemplo, ele ressuscitasse. Por isso que usou até judeus, enganando, para dizer aos judeus, para dizer ao povo, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo do sepulcro. E até hoje os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias, esse que pisou na cabeça da serpente. Tudo isso, irmãos, nós queremos subestimar o poder de Satanás, o poder do diabo. E também, por outro lado, já outros enaltecem o poder do inimigo, só falam dele. Nós vemos aí uma denominação, não vou citar o nome, que tudo que acontece, primeiramente, que é um diálogo muito grande e desnecessário do pastor, do bispo, agora do apóstolo, né? Conversar, quem é você? Eu sou legião, o que você está fazendo? Eu vim destruir essa vida. A gente vê isso acontecendo, até transmitido, televisionado, como se fosse um show. E não é assim. Muitos demônios, o próprio Jesus Cristo nem deixava que falassem. Se eu não me engano, isso é em Marcos, no capítulo 1. Vamos ver a conversa que Jesus teve com os demônios? Marcos, capítulo 1. Quem estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, o segundo livro do Novo Testamento. Vamos ver a longa conversa que Jesus teve com o demônio. Vamos ver aqui. Entraram, Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da doutrina de Jesus, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Esse demônio falando na boca do homem. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Não houve diálogo, não houve conversa. Jesus não usou aquele homem possesso para se vangloriar, para vender ali a sua mercadoria, a sua marca. Não. Ele, como um Deus misericordioso, naquele momento que ele viu aquele homem possesso, ele falou: cala-te, demônio, sai dele, sai do corpo dele. Não quis papo, não quis conversa. E nós vemos aí meia hora, qual é o seu nome, de onde veio, quando entrou, se vai sair ou se não vai sair. Não, irmãos. Não é assim que Deus quer. Aqui Jesus Cristo logo repreendeu, logo mandou se calar e logo expulsou. Então outros acabam enaltecendo esse poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu poder, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, mas não o seu Deus. Porque nós vemos aqui que Tiago ele fala, lá em capítulo 2, que crê tu em Deus?
faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que o inimigo tem poder, mas a vitória de Cristo na cruz do Calvário o tornou todo poderoso. Então você, eu, temos autoridade. Se alguém te bater aqui na porta da minha casa agora, irmão André, vamos lá na minha casa. Vamos fazer uma oração porque meu filho, meu marido está estranho. Nós, pela autoridade que existe não no nosso nome, mas no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo, precisamos orar para que a glória do Senhor se manifeste naquela casa, naquela família. Ou será que nós vamos correr? Chama o pastor, eu sou só um presbítero. Chama o pastor Fernando, pastor Alcides, que mora aqui vizinho de casa. Não, eu não estou preparado. Que isso, irmãos? O obreiro, para ser aprovado, ele tem que ser provado. E aí, mesmo que você não tenha nenhum cargo na igreja, não seja nem um cooperador, nem um diácono, nem um presbítero, seja apenas um membro. E graças a Deus porque você é um membro. Porque você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Você vai lá, vai orar e o demônio vai ser expulso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando em Lucas capítulo 10 e versículo 19. Vamos ver? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Na aplicação pessoal, inimigo está com I maiúsculo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Deus nos dá esse poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus capítulo 28. Ângelo Ribeiro entrou. David Souza. Agora o Éder. Também curtiu. Glórias a Deus por vocês, amados. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é aquele que está conosco, Jesus Cristo. Aqui no comentário, nós vemos na introdução que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha espiritual, nosso pastor Adelso, que é da sede, pastor Newton Júnior, que dedicou sua vida também a estudar esse assunto, e tantos outros, nós vemos aí guerreiros espirituais. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Irmãos, o resumo da introdução. O uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. A armadura é de Deus. Não é a armadura que o exército romano usava ou que a nossa polícia militar e o exército brasileiro usam. A armadura espiritual. No tópico 1, nós queremos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Como nós nos preparamos? O preparo espiritual. Subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. Isso não é uma repetição? Isso não é uma redundância? Fortalecer no poder. Quem é forte
tem poder pela sua força. Mas aqui, esse pleonasmo, essa redundância, Paulo colocou para dizer que o poder não é nosso, o poder é de Deus. E nesse poder de Deus, nós somos fortalecidos. O que nós vemos na Bíblia grega, em Efésios capítulo 6, verso 10. Desculpem a minha pronúncia. Tu loipu. Tu loipu. Algumas versões traduzem como finalmente. Depois de tudo isso. Existe uma outra referência. Aliás, loipon significa finalmente. Tu loipu, que é o que nós temos aqui na Bíblia, em grego, tu loipu significa agora, a partir de agora, daqui por diante. Não é que Paulo está colocando um anexo, um pós-fácil, alguma coisa para encerrar a carta. Não. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele disse sobre andarmos, sobre evitarmos o desejo, a inclinação da carne, o sistema do mundo, a astuta cilada do diabo, nós termos uma vida regrada dentro de nossa casa, marido, esposa, pais e filhos, servos e senhores ou patrões e empregados, uma vida de santidade, que ele fala lá em 13:18, para não embriagar com o vinho que é contenda, mas encher do Espírito. Uma referência muito grande aqui que ele coloca sobre aquele que furtava, que passa a trabalhar, que tem uma fala, que não sai a palavra vergonhosa da sua boca. Tudo isso, a partir de agora. Para que você tenha direito a tudo isso, a riqueza de Deus, o conhecimento de Deus, a partir de agora, você poderá receber tudo isso, desde que, e aí a parte mais importante da carta, onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, é revestir da armadura de Deus. Que é o quê? Ter uma vida de justiça, de verdade, de fé, de paz, de salvação e de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso do 1 ao 6, comecinho ali até o versículo 9. Tudo isso você vai receber e vai viver se revestir da armadura de Deus. Tulaipu significa a partir de agora, novo homem, nova vida, nova criatura, revestido. Endinamusoste. Endinamusoste. Dínamo. Poder. Força. Dinamite. Explosão. Olha o que Paulo fala que você vai se tornar. Uma bomba espiritual contra as maldades de Satanás. Um homem revestido, um homem poderoso. Não por si só, mas em Deus. Endinamososte en Kyrio, no Senhor, kai e entocratei. Ao poder, o Kratos, a democracia, o Kratos, ao poder que você terá. Tes isquios. Isquios é o ossinho que segura toda a coluna vertebral. É o ossinho que fica aqui na base da coluna. Isquios. E você vai segurar toda a estrutura, primeiramente da sua vida, depois a sua família, depois a comunidade em que você vive. Estou procurando aqui para ter certeza. E isso, irmãos, o isco é esse ossinho mesmo, que constitui a zona inferior do quadril e que apoia o corpo. Meu Deus do céu. Usando aqui a anatomia, nós teremos o isquio,
apoiaremos o corpo, seremos a base do corpo de Cristo. Seremos defensores, embaixadores, apologetas da igreja, da palavra, do reino de Deus aqui na terra. Ischio, autor. Coisa linda, irmãos. A dinamite, a cracia, o Kratos e o Ischio. A força que nós teremos em Deus, revestidos dessa armadura. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo, a Trindade atuando em nossa vida. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. É isso que está aqui em João 15:7, 1 João 1:3, Efésios 4:23, 4:24, 5:18, tudo referência para nós lermos e estudarmos. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Aqui está dizendo que não é só você ir na igreja que você será salvo, sem uma conversão verdadeira. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis a nós, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10:19. Segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Por isso que lá no final da armadura espiritual, ele fala, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigilância e oração, Cristo já falava. Paulo reforça aqui. Vigiemos aqui. Não é possível. Antes, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, oração. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que está lá em 6:18, que nós acabamos de ler, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Já lemos Salmo 124:7 e vamos ler Isaías 59:1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha aí, não vigiou, caiu na iniquidade. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, fruto da desobediência, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele não vai, se você não vigiar, não adianta nem orar, porque o pecado que faz separação entre Deus e o homem,
impede que Deus ouça as nossas orações. Por isso que tem que andar junto, vigiar e orar. O que queremos dizer com a preparação da armadura espiritual? Resumo. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém? Tópico de número 2. Objetivo: apresentar o campo da batalha espiritual. Agora é o campo. Um campo de futebol, de qualquer outro esporte, tem dois lados. De que lado você está? Em qual time você joga? Vamos ver quais são os dois campos. 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Vamos dar uma olhada aqui no Facebook, se tem algum comentário. Antônio do Prado, paz do Senhor. Bruna Lara, Marques Sena. E nós temos ainda as curtidas as mesmas. E esses irmãos que entraram. Glórias a Deus, os irmãos curtindo aqui, graças a Deus. Tiago Augusto Santana Camargo. Deus abençoe vocês. Vamos falar agora do campo, onde dois times jogam, espiritualmente falando. Quem está do outro lado? Quem é o nosso adversário? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, conforme está em 6 e 11 de Efésios, indica as armadilhas articuladas perversamente. Ele age com crueldade, ele não brinca de ser diabo, então não brinca de ser crente. É sério o negócio. Perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos. Mateus capítulo 4, versículo 1. Já lemos, vou ler agora no grego. Como fica a expressão? Tote. A seguir. Ó, Jesus, anerte. Foi levado eisten eremon. Lembra do eremita que fica lá no deserto? Ele foi levado ao deserto. E por debaixo ou sob tu pneumatos, pelo Espírito. Peirastenai, para ser tentado. Peirastenai. E por sob ou debaixo de tu diabolo. Então, diabolo, aqui no grego, significa aquele que acusa. Também João 8:44, versículo que fala quem é a filha do diabo. Quem é a filha do diabo, irmãos? Vós sois do diabo. Jesus replicando os fariseus de seu tempo. Não está falando para nós. Está falando para os fariseus que queriam pegar Jesus amando, né? Ou por influência de Satanás. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Em grego, imeis ectu patros. Vocês são no pai. Tu diabolu. Este caitas eptimias. E querem fazer os desejos do patrós, do pai, emon, do pai de vocês. Telete, a vontade. Poieien, fazer a vontade do pai. Poiein, telete, tu patrão diabo, fazer a vontade do seu pai, o diabo. Ekeinos, o que foi? Antropóctonos. O que é o antropóctonos? O antropó é o homem. O
Tonos é o assassino, aquele que o destruidor, melhor dizendo, o destruidor do homem. O homicídio. En ap arques. Isso. Caiente aletheia. E a verdade, uk, não esteken. E nele não há verdade. Oti, porque uk estim aletheia en alto, porque não há verdade nele. Oti uk estim aletheia en alto. Por que ele mente desde o começo? Porque nele não há verdade. Otan, lale, e ele fala, lale, to pseudos. O que é um pseudo? Pseudo é o falso. E ele só fala, ele lales, falar, pseudos. Numa linguagem bem atual, né? Só fake sai da boca dele. Misericórdia. Ele só fala mentira, ele só fala pseudo, não fala a verdade. Ecton, idion, lalei. Porque é próprio dele falar essas coisas. Idion, próprio de algo. É próprio dele falar. Oti, porque pseustes, mentiroso. Pseustes, estim, cai, ó, e também pater. E o pai dela, e o pai da mentira. Cuidado com aquilo que você fala. É mentira ou verdade que você está dizendo. Se você está dizendo verdade, você é filho de Deus. Se você está dizendo mentira, você é filho do diabo. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Aqui fala que quem mente faz a vontade do seu pai, que é o diabo, porque ele é o pai da mentira. João 8:44. E é interessante esse capítulo, irmãos, que lá no 32 e no 36 de João 8, conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós encontramos a verdade. No diabo nós encontramos a mentira. E também 1 Pedro 5:8. O que está escrito em 1 Pedro 5:8. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, pode colocar aqui no Facebook, nos comentários, que nós lemos e respondemos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão. Ele não é o leão. Ele brama como leão. O verdadeiro leão, leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Que ruge, procurando alguém para devorar, e que você não seja presa fácil, caindo na tentação, não vigiando, mentindo. Porque ele, como leão, está bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor. E quem está ao nosso redor? Não é Cristo, que está no céu, junto ao Pai, e não é o Espírito Santo, porque o Espírito está dentro de nós. Então estamos descobertos? Não. Salmo de número 91. Se o diabo está ao nosso derredor, quem está ao nosso redor? Vamos ver aqui no verso de número 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, ao teu redor estão os anjos que te guardam.
amando de Deus, porque Deus deu ordem a seu respeito. Ó, proteja meu filho, livra ele do mal, livra ele de acidente, livra ele se o inimigo quiser entrar na vida dele. Quem tem esse poder é Deus, mas ele deu autoridade para que os anjos nos protegessem, nos guardassem. Olha quem está do nosso lado. Eu falei que era um campo. E do nosso lado está o anjo. E no derredor, o diabo. Então, o próprio Deus coloca aí seres espirituais contra os seres espirituais de Satanás, que são os anjos e os demônios. É por isso que Paulo fala: não deis lugar ao diabo. E aqui nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Só falou isso para Cristo. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, se alguém vier falar para você: ah, mas só existe Deus Pai, o Filho e o Espírito não são Deus, o Filho é uma pessoa que veio na Terra, o Espírito é uma potência, uma energia, só existe um Deus que é o Jeová. Aqui está falando que nem Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, somente a teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Em Hebreus fala que Deus falou para o mundo a respeito de Cristo. Todos os anjos de Deus o adorem. Então Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é digno de ser adorado. Quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então, irmãos, os anjos estão ao nosso redor para nos proteger. E nada de santo anjo guardador, meu fiel protetor, orar para o Pai. Em nome do Filho. E pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, do enganador, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Aqui o pastor Douglas Batista, ele comenta 7 situações que Satanás usa para tentar destruir a igreja de Cristo, através das suas astutas ciladas. São 7, vamos ver a primeira. Confundir a mentira com a verdade. E o pior é que utiliza até a Bíblia para isso. Lá com Eva, por exemplo. 2. Deturpar as Escrituras. Ele não falou para Cristo, mas está escrito dessa forma. Ele não, também está escrito. Cristo, que é a palavra, que é o Logos, que é o verbo, corrigindo essa falsa aplicação da Bíblia, das Escrituras, por Satanás. 3. Dissimular e induzir a dissimulação. Não, mas não fui eu que fiz isso, foi ele mesmo. 4. Fazer falsos sinais e até enganar. 5. O que ele mais gosta de fazer: acusações. 6. Semear incredulidade. Você vê o milagre e ele coloca: mas será que foi Deus? Será que não foi a ciência? Será que não foi um acaso, uma sorte, uma oportunidade, o destino?
não foi Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, atribua a Deus, glorifique a Deus pelas bênçãos recebidas. 7. Promover ideologias anticristãs. E aí, pessoas, né, usadas pelo diabo para defender coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Ou pior, exatamente o contrário do que está escrito na palavra de Deus. O diabo faz isso. Caroline, minha aluna, tudo bem? Deus abençoe. Em breve voltaremos com a nossa orquestra. Ó, meu pequeno violoncelo atrás de mim. Queremos aí retornar em breve com as aulas presenciais de musicalização. Lembrando que já entrei em contato com o meu orientador do doutorado. Segunda-feira nós começamos como aluno especial na UFSCar, estudando música na escola pública. E a Caroline, nossa aluna, com certeza está envolvida nesse projeto como aluna de musicalização. Com o professor de música, professor André, diretor da escola. Continuando, irmãos. Diante desse quadro das astutas ciladas do diabo, lembrando, confundir mentira com verdade, deturpar escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade e promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Subtópico 2. O conflito. Já coloquei as personagens no devido campo. Nós, na força de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos ao nosso redor. Do outro lado, diabo e os seus principados, potestades. Essa briga não acontece no Maracanã, no Morumbi. Não, essa briga acontece nas regiões celestiais. É uma briga espiritual. O conflito contra o reino das trevas. Começa o jogo. Vamos ver o que está acontecendo aqui no gramado espiritual. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano. É isso que eu falei lá na hora de exorcizar, de expulsar o demônio. Não é conversar com o demônio judiando da pessoa, mas é libertar a pessoa e mandar o demônio para o lugar dele. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes, que debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão, cegos. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Vamos ver aqui na Bíblia grega, que eu lembro muito bem da expressão em grego sobre luz, que é phos, F-O-S, Phi, Ômicron, Sigma, mas eu não lembro trevas. Eu lembro da expressão latina que é tenebres. Vamos ver qual é a expressão no grego. 1 João, aqui está dando a referência do versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Oidamen, sabemos, oti, ectu teu, que somos de Deus. Esmen, nós, cai o cosmos e o mundo, olos, deita-se, cai, ento, ponero, keitai. Ponero é a maldade, você fazer a maldade. É o reino da maldade, o poneros. Nós vamos ver aqui sobre a luz.
Onde está? Fala muito do amor. 1 João. Se alguém puder me ajudar. Ô, minha filha, Anaí Barros, minha primogênita. Aqui, irmãos. É 1 João 2:9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Olegon, aquele que diz ento, foti, está na luz. Einai, kaito, adelfo, e o seu irmão, auto, mison. O que é mison? Mison. O mison é aquele da misoginia, aversão a público, aversão à aglomeração. Então, misos, nosso, é um mison que odeia a seu irmão. Ente Scotia. Estim eos arti. Então está em arti, ou Scotia, que é a escuridão. Continuando, irmãos. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. E lá em Isaías capítulo 9 fala que ele veio para os que andavam na região da sombra da morte. Ele veio para iluminar as pessoas. Jesus Cristo veio para iluminar. O diabo quer que nós continuemos na cegueira, na escuridão espiritual. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Quantas vezes nós não vemos, por exemplo, um culto está acontecendo e alguma situação ali tira a atenção, a comunhão dos irmãos. Então, o diabo e os seus demônios querem atacar você tanto individualmente quanto na coletividade. Mas o poder de Deus é tão grande. Quantas vezes não ouvimos um hino na igreja e a comunhão é tão grande que nós choramos, nós não conseguimos cantar, não conseguimos mais tocar, porque o poder de Deus nos toma. Aí sim nós somos pleros, cheios, tu pneumatos, do Espírito Santo. Tu é o de Deus. As agências das potestades do ar. Maura Wellington entrou. E aqui nós já temos Felipe Serial, meu aluno, meu ex-aluno, né? Pedro Siqueira, paz de Deus. Ele foi nosso funcionário lá em Cabreúva, na escola que eu era diretor. Oh, glória! Saudade, irmão. Éder Barrada. E tantos outros aí. Que bênção pela vida de vocês. Estamos terminando a revista, a carta aos Efésios, as aulas online por enquanto, não sabemos como vamos retornar. E Deus sabe de todas as coisas. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Está lá em 6, versículo 12. Esses seres, eles são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, são poderosos. Eles têm poder. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas, principalmente você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, acompanhe bem essa lição, porque isso aqui é algo bem prático. A Bíblia não é um livro que fica
para o teólogo deixar na sua cabeceira, mas é para o crente, não que o teólogo não seja crente, mas que o teólogo também, enquanto crente, tem que praticar na sua vida. E nós que não somos teólogos, mas gostamos de ouvir e aprender a palavra de Deus, ler, estudar e praticar. Os demônios são poderosos. E os príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Não tem dó, não. Quem tem dó em perdoar e ser a causa de não sermos consumidos é Deus. Está lá em Lamentações 3:22. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, irmãos, eles são poderosos e eles são malignos. E eles são astutos. Astutos é o mesmo que dizer que eles são espertos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Igreja, eu e você. E não é o fato de nós não estarmos indo no templo que ele venceu. Vitória do diabo foi fazer com que os crentes não issem até a rua Heriberto Fazio, número 474, no Jardim Francine, a rua Senador Vergueiro, número 3003, sede da Assembleia de Deus. Não, isso não é vitória de Satanás sobre a igreja. Nós estamos aqui em casa, lendo, orando, buscando, meditando, trazendo a palavra, trazendo estudo, ouvindo hinos. A igreja está sendo edificada. Nós estamos nos grupos de WhatsApp, vendo o irmão dar bom dia na paz do Senhor, um bom dia na paz de Deus, uma mensagem de conforto, de edificação. Nós estamos sendo edificados. Igreja não é as quatro paredes. É a minha vida e a sua vida, o tabernáculo de Deus, onde Cristo habita pelo poder do seu Espírito Santo. Apesar desse imenso império do mal, com hostes, principados, potestades, falanges, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios 1:21, começo da carta, lá na nossa primeira aula de abril, na nossa primeira aula de abril, já falamos dessas características de Cristo, que recebeu essa autoridade de Deus Pai, acima de todo demônio, acima de todo poder e de todo mal, está o bem. Então aquela referência da luta do bem e do mal, que no final o bem sempre vence, não. O bem já venceu lá atrás. E o poder do bem é tão grande, tão maior do que o poder do mal, que nós não precisamos temer, porque estamos do lado do bem, em Cristo Jesus que nos amou. Esse tópico 2, o resumo dele é: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo, sabendo que ele já recebeu a vitória. Não é subestimar o inimigo, é lutar contra o inimigo, certos da vitória. A palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu posso resistir ao diabo, presbítero André Barros? Sujeitando a Deus, fazendo conforme está escrito na palavra, orando, jejuando e vigiando, com ações e graças, com salmos e hinos entre vós, sendo sinceros, sendo convertidos. E aí sim, nós resistiremos ao diabo e ele vai pôr o pé
em retirada, ele vai fugir. Irmãos, tópico 3, objetivo. Estamos encerrando, última página da revista. Nosso objetivo é saber quais são, agora a parte da descrição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Ele escreveu para a igreja em Éfeso, que estava sob dominação romana. Cultura grega. E aquele povo hoje é um povo turco. Mas naquele tempo a cultura era grega, a dominação era romana, e por isso, sendo de dominação romana, haviam soldados romanos protegendo e guardando aquela região. E quando os crentes ou as pessoas que não eram crentes viam aqueles soldados com aquela capa vermelha, com aquela meia bota, com aquele capacete, que tem até uma espécie de vassoura no elmo, Paulo usou aquilo para dizer: nós não somos romanos. Paulo era, mas a igreja, os efésios não eram romanos, não eram soldados. Mas nós usamos a mesma roupa na batalha espiritual. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia. E o que é panóplia? Nós temos a panóplia brasileira. Do grego panóplia, todas as armas. Designava, na Grécia Antiga, estou lendo Wikipedia, no Google, a armadura completa do soldado hoplita, composta pelo escudo, elmo, couraça e cnêmides. O que são as cnêmides? É um componente das armaduras antigas que se utilizava como proteção para as canelas e topo do joelho. Seria uma caneleira hoje. Podia ser de bronze, ferro ou mesmo couro. As grevas eram possivelmente, ou gregas, do início do século XIII, as grevas, amarradas nas canelas por tiras de couro ou fivelas. As semigrevas foram melhoradas na Idade Média. Essa é a referência que o apóstolo Paulo traz da armadura espiritual. A panóplia, aí eu falei que tinha uma brasileira, panóplia mesmo, que é o brasão de armas, que é um símbolo pátrio. A armadura completa de um soldado fortemente armado. E não é qualquer soldadinho, não. Roupa completa, fortemente, armadura pesada. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, ser justiceiro, confiar na própria força, agir com as próprias mãos. Não. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Subtópico 2, a parte da descrição. As armas indispensáveis de defesa. E o 3, de ataque. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Vamos ver então a roupa romana, panóplia. Será que temos a panóplia aqui? Temos. Roupa linda, irmãos. Acabei de achar aqui. E eu quero disponibilizar para os nossos irmãos pelo Facebook. Podemos? Então vamos lá. Panóplia.
panóplia. Entra aqui. Nessa panóplia nós estamos vendo as caneleiras, ou as quimênides. Estamos vendo também o elmo. E outros, a couraça e o escudo. Vamos ver essa panóplia bem de perto. Não consigo colocar aqui, mas tudo bem. Eu vou disponibilizar depois o link. Ver se os irmãos conseguem. Coloquei o link de panóplia. Abram aí e vejam a armadura da época. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O seu lombo é a verdade. B. Vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, o lombo com a verdade e a malha fechadinho, bonitinho. Olha, se andar em justiça, proteção. C. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Preparação do evangelho. Você está evangelizando? Para evangelizar, tem que ter a segurança. Então, a segurança está no pé do soldado, cravejado, cheio de prego, cheio de pontas, uma chuteira mesmo, e para segurar com firmeza. E evangelizar, ir em frente. Falar, não, nós precisamos aceitar a Cristo, precisamos lutar contra o mal, com justiça, com verdade e em paz. D. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e de couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que detém a eficácia das calúnias. Dúvidas, irmãos, não é de Deus. Será que é Deus que vai me abençoar? Será que vai morrer? Será que vai dar certo? Tenha fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Aliás, a certeza das coisas que não são e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. Você tem fé que aquilo que não existe, para Deus já existe? Você tem fé que aquilo que você não está enxergando, já pela fé, você já tomou posse daquilo? É o escudo. Então os dardos incendiários, como que Cristo usou? Como que o diabo usou a dúvida em Cristo? Se tu és o Filho de Deus, viu? Você não está com fome? Transforma isso. Se você quiser, você pode me adorar. Sempre lançando dardos. Mas o escudo da fé nos protege, porque a nossa fé está enraizada, arraigada em Deus.
refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. E nós vimos isso lá quando Miriam e Arão falaram: mas por que Deus fala só através de Moisés e não de nós? Aquilo magoou muito os dois irmãos de Moisés agindo contra ele. Na mesma hora Deus já falou: sai do arraial. Eu que escolhi Moisés. E para provar isso, se vocês não estão indo contra ele, estão indo contra mim. E para provar que vocês me desobedeceram de uma vontade minha, Miriam, leprosa, 7 dias fora do arraial. Então você sai, 7 dias depois você volta. Então rebelião, calúnia, difamação, injúria, tudo isso, irmãos, tenha fé. A fé não nos deixa bobos, não nos deixa efeminados, como diria Nicolau Maquiavel no Príncipe. Nos dá força para suportar, porque nos permite ver além daquela afronta. E essa leitura, por exemplo, a pessoa xinga você e você já parte para cima, já quer brigar. Por que será que ela fez isso? Tá certo que ela não deveria fazer, mas qual é o real motivo? E aí você julga, porque a sabedoria que você tem, ela vem de Deus. E você julga e você acaba irrelevando, porque você é maior do que aquilo que foi falado. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Lá, o rei Salomão, o rei Agur, ele já dizendo em Provérbios que a palavra de Deus é pura, toda ela, não é só o Antigo, não é só o Novo Testamento, e para aquele que confia na palavra, ela se torna escudo para você. Então medite na palavra e confie nela, e Deus agirá por você. Vamos ver aqui, 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas, vê agora esse versículo na minha mente, eu não tinha preparado ele, porém, vamos ver aqui, parte final. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Êxodo, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluias. Versículos maravilhosos. Êxodo. Vamos ver aqui. Se eu perder a referência, eu estou com o Google do lado, mas... glórias a Deus. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo que marchem. Então não é para clamar, para chorar, para duvidar. É para marchar, é para lutar. Soldado marcha, soldado vai em frente. Soldado não tem medo do inimigo. Soldado e é vitorioso. Glórias a Deus. Vamos ver aqui, se eu não achar eu procuro na internet. Vamos procurar. É um versículo que eu quero deixar para vossa meditação. Irmãos, está lá.
Êxodo 14, passei por cima e não me atentei. Êxodo 14 e 14. Guarde isso no teu coração. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É Ele que luta por mim e por você. Por isso que a armadura ela é 90% de defesa. Porque quem vai lutar é Deus. Mas o inimigo vai tentar não ir contra Deus porque ele sabe que ele perde, ele é peixe pequeno. Mas contra a minha vida e contra a tua vida ele vai tentar lutar. Por isso que a armadura ela é de defesa. Só existe uma armadura que é de ataque, mas também é de defesa, que é a Bíblia. Ela você ataca o inimigo e ela você se defende do inimigo. Quem luta por você é Deus. Aleluia. O capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Então você se protege. Olha, tampando o ouvido para não ouvir as besteiras dos enviados, o diabo. Protege a mente para que a sua cabeça, seu cérebro não fique pensando, remoendo coisas duvidosas na sua cabeça. E a certeza de que você está em Cristo, Ele te salvou. E você, no grande dia do arrebatamento, você vier a entrar em óbito agora. Nós vemos até, fizeram cálculo aí de 70, 80 irmãos de uma comunidade só da congregação cristã no Brasil, indo embora Sorocaba. Crentes. Não estamos imunes a esse vírus. Porém, esses santos não morreram. Estão dormindo no Senhor, aguardando a volta de Cristo. Por quê? Porque existe o capacete da salvação, que nos dá certeza de que o reino de Deus não é deste mundo. Porque este mundo jaz no maligno. E nós somos do reino de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos dele. Então use o capacete da salvação. Convicção plena de que Cristo resgatou você por preço de sangue. 3. E último subtópico. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é mahaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Então você não vai lutar de longe. Combate aqui, olha. Corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus. Então, irmãos, não é para deixar na estante. É para ler e meditar. Porque fazendo assim, prosperará o teu caminho. Josué 1, versículos 8 e versículo 9. Espada do Espírito é a palavra de Deus para lutar no ataque e na defesa. Por isso que o Salmo 119, que são 186 versos, todos os versos citam a palavra de Deus em forma de juízo, de mandamento, de ordenança, de estatuto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Ensina-me a guardar os teus estatutos e os teus juízos. Lê o Salmo 119. Muitos não leem por medo. Ah, mas é muito comprido, é muito longo. Cada versículo é uma pérola. Que fala, muitos creem que é o sacerdote Esdras que escreveu. Que fala
verso por verso, do amor que ele tem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. O tópico 3, o resumo é: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Por isso que ele fala, Paulo fala nessa passagem, e depois, fazendo tudo isso, ficar firmes, perseverantes. Efésios 6:13. Não é para vacilar. Já que eu me revesti da armadura espiritual, posso fazer o que eu quero, não que você vai cair. Não adiantou nada. Conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Terminamos, irmãos. Glória a Deus por isso. Finalização da revista. Finalização do nosso livro e das nossas aulas sobre a carta aos Efésios. Vamos terminar o livro, a carta? Como Paulo termina Efésios. Abra sua Bíblia. Vamos ler então a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 21, vai até o 24. 4 versículos apenas. Tem como título: Tíquico, o portador desta epístola. É um grego, um efésio, que saiu de Éfeso, foi até Roma, explicou para Paulo a situação daquela comunidade, daquela igreja que ele estabeleceu, ficou 3 anos ali ensinando, preso nessa época da escrita da carta, queria saber como estavam os irmãos. Tíquico informa para ele, Paulo escreve a carta e Tíquico leva para Éfeso, para a Ásia Menor. Estamos falando de Roma na Itália e de Éfeso na Turquia, que é um país hoje que está uma parte na Europa, outra parte na Ásia, tem ali o estreito entre a Trácia e a Anatólia. Tíquico, o portador desta epístola, e também saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, Tíquico vai informar a igreja de Éfeso qual era a situação do apóstolo Paulo preso em Roma, o qual eu, Paulo, vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade, com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
Ricardo Barreto entrou. Rodrigo Ramos entrou. Deus abençoe vocês. Alguns irmãos curtiram. Irmãos, estamos no último versículo dessa carta. Muito obrigado a todos. Eu vou ler esse versículo após fazer a oração. Vamos orar? Querido Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus estamos em Tua presença para Te agradecer, Senhor, por esses 3 meses, toda semana, lendo, estudando e ensinando e pregando a Tua palavra. Muito obrigado por ter inspirado, através do Teu doce Espírito Santo, o apóstolo Paulo, a escrever a carta aos Efésios. Muito obrigado por ter inspirado o pastor Douglas Batista a fazer os comentários desta revista. Muito obrigado por ter inspirado a nossa vida para fazer essas transmissões em forma de live, em forma de gravação. Muito obrigado por ter inspirado a minha família a entender e compreender essa necessidade da obra de Deus no tempo de pandemia. Obrigado por ter inspirado o pastor Osmar, pastor Mazinho, pastor Fernando, a diretoria da Escola Bíblica Dominical, a permitir o uso dessa ferramenta. Muito obrigado pela vida de cada aluno que se forma nesse momento, que até aqui ficou conosco, que até aqui esteve aprendendo e guardando essa palavra no seu coração. Muitos, ó Pai, vieram dizer para não pararmos, porque estavam aprendendo sobre a Bíblia, que houve um despertamento espiritual e começou a entender o que está escrito na Sagrada Escritura. Abençoe, Senhor, grandemente a vida dessas pessoas, dos nossos amados ouvintes, das famílias, e que essas gravações que vão ficar na internet, as pessoas possam retomá-las, possam aprender com elas, possam estudá-las, possam viver uma vida diferente, baseada na palavra de Deus, sendo nova criatura, sendo um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, de acordo com a palavra de Deus. Conforme diz lá em Efésios 4:12, crescendo na estatura de Cristo, na estatura de varão perfeito, sendo aperfeiçoado até aquele grande dia. Hoje, Senhor, é o momento de colhermos aquilo que o Senhor plantou. Almas recebendo a Cristo, fazendo a metanoia, a conversão, o arrependimento, assumindo uma nova postura diante do mundo, sendo fortalecidas no poder de Deus. Oh, glórias ao Senhor, aleluias. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, nos dando força, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando condições de trabalhar, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Minha 4ª filha que nasceu durante essas aulas, nasceu em maio, mês passado, sexta-feira agora já faz 2 meses de vida. Já estávamos gravando, pedimos oração pela gestação, pelo parto, e agora uma bênção na nossa casa. E cada família, Senhor, cuide do lar, do chefe da casa, da dona de casa, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Te amo, Senhor. E muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por mim e por todas essas pessoas.
Glórias a Deus. Cleberson Lux entrou. Gilberto José, Gilberto lá da Presbiteriana. Deus abençoe sua vida. Maria Persília, paz de Deus. Glórias ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Podemos ler os 2 últimos versículos, irmãos? Vamos lá. Paz seja com os irmãos. Vou colocar aqui uma música de um hino que eu quero que vocês ouçam no final da bênção apostólica. Eu vou encerrar e vamos ouvir esse hino. Amém? Paz seja com os irmãos e amor, caridade, com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Pega o celular.